galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo do canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre o rei Jeorão. Livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O rei Jeorão, ele é o quinto rei de Judá, depois das divisões das tribos. Ele é o filho de Jeosafá. Ele é o primogênito de Judá, de Jeosafá. Jeosafá deixa o seu reino para Jeorão. Jeosafá, antes de morrer, dá vários presentes para seus filhos, entre ouros, entre pratas, entre coisas preciosíssimas. E a Jeorão, o seu primogênito, ele dá o reino. Durante 8 anos, Jeorão vai reinar sobre Judá, sobre as tribos que estão ao sul de Judá. Ele não vai ser um rei que seguiu o exemplo de seus pais. Ele tem por mulher a filha de Acabe. Nesta união, ele traz ao seu próprio reino a sua ruína. O rei Jeorão, quando se fortifica no trono, quando agora está estabelecido no trono, ele vai matar a espada a todos os seus irmãos. Ele vai não só fazer isso, como vai matar alguns príncipes neste momento da sua história. E agora, por causa da sua união com uma filha de Acabe, ele comete os mesmos erros que os reis de Israel cometeram. Ele comete os mesmos pecados que os reis de Israel cometeram, que a família de Acabe cometera. Provavelmente ele tenha sido um daqueles que adorou não só aos bezerros que Jeroboão havia criado e que até aquele tempo ainda existia, como também aos Baliás que ele possa ter adorado. Porque se ele está casado com a filha de Acabe e está pecando com os mesmos pecados de Israel, os mesmos pecados que a família de Acabe cometera, provavelmente ele também tem adorado aos Baliás. Por causa dos pecados que Jeorão faz Judá pecar, fazendo com que Judá se prostitua, fazendo com que Judá se desvie dos caminhos do Senhor, esses pecados, ele fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, Deus não o destruiu, porque tinha uma aliança com Davi, seu pai. Tinha uma aliança com Davi. E nessa aliança ele dizia que deixaria uma lâmpada em Israel. Por isso a destruição não vem repentina a esta casa. Assim sendo, os edomitas se revoltam contra Jeorão. E agora, o Jeorão vai ferir os edomitas. Ele fez alto nos montes de Judá. Ele fez com que os moradores de Jerusalém se corrompessem. E ele impeliu também a Judá para que cometesse esses erros. Nessa situação, ao impelir o povo ao erro, Deus vai mandar uma carta através do profeta Elias. E vai dizer para ele de o porquê ele ter seguido os caminhos de Acabe. Ele cometer pecados. Ele fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O que nós já dizemos, ele fazia o povo de Judá e Jerusalém pecar. Esses erros, essas falhas, lhe trazia a ele e ao povo um flagelo. Feriria aos filhos, às mulheres e a todas as fazendas deles. E além disso, Deus traria uma enfermidade sobre ele, tal era essa, que era incurável, que sairia das entranhas dele, por causa dos seus pecados. Neste tempo, o Senhor levanta contra ele os filisteus e os árabes, ferindo a esta cidade, a cidade de Judá, adentrando a casa do rei e levando todos os seus bens, como também levando filhos e filhas. E sucedeu depois de muito tempo, depois de um período de um fim de 2 anos,
as entranhas desse rei saem para fora. O povo não vai queimar aroma a ele. O povo não vai o sepultar junto aos reis, mas vai sepultar ele na cidade de Davi. E não só isso, este rei reina por 8 anos. E nessa situação, a Bíblia diz que o povo dele não sentiu saudades. O que nós podemos aprender através do rei Jeorão? O que temos que entender é que esse rei deixa um exemplo para nós de não seguir o exemplo de seus pais, ao qual foram bons. Por isso sempre eu digo, e nos vídeos que eu estou trazendo os reis, é que nós temos sim, que olhar para as coisas que estão sendo nos passadas e prestar atenção, observar, ver se aquele exemplo, aquela coisa que está sendo passada para nós, está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não devemos seguir. Mas se ela estiver de acordo com a vontade de Deus e o querer de Deus, nós devemos seguir. O exemplo é que este rei teve exemplos bons antes dele, como Azá e como Jeosafá, seu pai. Ele poderia ter seguido os exemplos de seu pai, Jeosafá, mas ele não seguiu. Ele preferiu seguir o exemplo dos outros reis, do outro rei, da outra família que reinava e que pecava continuamente contra Deus, seguindo os pecados de Jeroboão, adorando a Baal, fazendo alianças que não devia e que lhe causou a ruína. E por causa disso, a ruína a ele veio depois de 8 anos. Por causa de uma doença incurável que Deus trouxe a ele, por causa dos pecados que ele havia cometido e que fizeram ajudar a pecar também. Então, vamos parar, pensar, refletir e mais uma vez observar se aquilo que é nos passado de fato é a vontade e o querer de Deus. Se está conciso, se está coerente com a palavra de Deus. Porque se isso não estiver de acordo com a palavra, não devemos seguir. Mas se estiver de acordo com a palavra, devemos seguir sim, porque essa é a vontade de Deus. Exemplo ele teve e preferiu seguir o exemplo ruim, o exemplo da família de Acabe. Então é isso que eu tenho para você. Que Deus abençoe a sua vida. Desde já peço para que você se inscreva aqui embaixo no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo que está saindo todo dia às 10 horas da manhã. Fechado? E também deixa o seu like. Comenta lá embaixo os 10 vídeos que você quer que eu traga. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Tá bom? Fique com Deus. Até mais. Valeu e fui!